Olá, pessoal! Estarei aqui neste vídeo explicando para vocês o que seria o capitalismo de vigilância, desenvolvido por Shoshana Zuboff no livro A Era do Capitalismo de Vigilância, e relacionar com a área do direito, a partir da discussão presente no texto Algoritmos de Inteligência Artificial e Decisão Jurídica, o caso da Elis do Tribunal de Justiça de Pernambuco, de autoria de Arthur Stanford da Silva e Milena Lupo. Tá vendo? Você já ia pegar seu celular, porque esse vídeo tá insuportável de chato. Isso faz parte justamente da nossa discussão. Parabéns, você caiu no teste do capitalismo de vigilância, porque a gente já sabia que você não ia prestar atenção. Então vamos lá. Agora sim, vamos lá. Tá, mas primeiro a gente precisa entender o que é capitalismo de vigilância. O capitalismo de vigilância é uma ferramenta que funciona como se pegasse toda a nossa experiência humana e a transformasse em matéria-prima, que é usada para gerar dados sobre o nosso comportamento. Parte desses dados até que serve para melhorar alguns produtos e serviços, mas o resto é tratado como um excedente comportamental. Esse excedente é usado em processos avançados de tecnologia, que são chamados de inteligência da máquina, e são usados para criar produtos que prevêem justamente o que nós vamos fazer agora, daqui a pouco ou até no futuro. Relaxa! Esses produtos, frutos dessa previsão, são vendidos em um novo tipo de mercado chamado os mercados de comportamento futuro, que influenciam as nossas próximas ações, compras, Mimimi. e até mesmo as nossas opiniões. Ou seja, imagine, por exemplo, que você pesquise os melhores tênis de corrida no Google, já que corrida tá na moda, hein? Pelo amor de Deus. Logo em seguida, você começa a ver anúncios de tênis em outras redes sociais ou sites que você visita. Mas como assim? Eu pesquisei no Google. O que acontece nos bastidores que ninguém vê é que sua pesquisa gerou dados sobre seu comportamento e sobre seus interesses. Esses dados foram coletados, analisados e transformados em previsões sobre o que você está interessado em comprar. As empresas pagam para acessar essas previsões e para mostrar anúncios específicos para você, tentando influenciar na sua decisão de compra. Além disso, a plataforma continua a monitorar o que você clica, onde você passa mais tempo e até mesmo o que você deixa no carrinho de compras, refinando ainda mais suas previsões sobre você. Todo esse processo acontece sem que você perceba completamente o nível de coleta e uso de seus dados, mas ele alimenta um mercado gigantesco que lucra com sua atenção e o seu comportamento. E é isso que a Shoshana fala pra gente, tentando nos alertar, mas aquela coisa. Na página 612 do livro A Era do Capitalismo de Vigilância, a Shoshana diz que, se queremos que a democracia seja realimentada nas próximas décadas, cabe a nós reavivar o senso de indignação e perda em aquilo que está sendo tirado de nós. E eu não estou falando apenas da nossa informação pessoal. O que está em jogo aqui é uma expectativa humana de soberania sobre a própria vida e a autoria da própria existência de cada um. O que está em jogo é o princípio dominante de ordenamento social em uma civilização de informação e os nossos direitos como indivíduos e sociedades de responder às perguntas: quem sabe, quem decide, quem decide, quem decide. O fato de capitalismo de vigilância ter usurpado tanto os nossos direitos nesses domínios é um abuso escandaloso das capacidades digitais e da promessa, que um dia já foi grandiosa, de democratizar o conhecimento e atender às nossas necessidades frustradas de uma vida efetiva. E ela ainda termina falando que haja sim um futuro digital, mas que ele seja, acima de tudo, um futuro humano. Com essas belas palavras, a gente percebe que a internet, sim, deu muita coisa pra gente mesmo, foi benéfica, mas as coisas estão indo longe demais. Nossos direitos estão sendo tomados pelo mundo digital. Tá, mas o que isso significa? Para basear a nossa opinião e aproveitando também o gancho da Shoshana sobre a perda daquilo que nos está sendo tomado, a gente vai utilizar um ator bem famosinho atualmente que fala exatamente sobre esse tema, beleza? Segundo Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano responsável por diversas obras que dispõem de estudos críticos acerca do desenvolvimento tecnológico e social, ele aponta que a democracia do futuro é apenas uma ilusão.
O meio de ganho de poder é definido no atual regime de dominação não mais por técnicas disciplinares com uso de violência física ou isolamento, mas sim pela posse e acesso de dados de indivíduos, o que pode ser ainda mais perigoso, visto que os indivíduos se consideram livres, autônomos, criativos e em uma performance digital, mas que estão inteiramente submissos ao regime de informação, ou seja, a dominação dos grandes grupos de poderes faz com que você participe de uma vigilância interiorizada e permanente. Ou seja, você acha que está escolhendo um tênis, mas na verdade é as marcas que estão te escolhendo constantemente. Os indivíduos deixam de serem submetidos a uma coação disciplinar imposta e violenta e passam a se inserirem voluntariamente ao regime de informação e empenham seus próprios corpos à visibilidade. Desejam constantemente serem vigiados e dominados. Han expõe ainda o termo infocracia em seu livro com o mesmo nome, que seria a degradação da democracia. Tá, mas aí você pode falar, esse cara tá louco, nós estamos no auge da democracia. Eu mesmo posso postar tudo que eu quiser, eu tenho liberdade para expor minhas opiniões políticas, ideológicas. Eu faço o que eu quero, tem democracia sim e tá no auge. De acordo com Han, não. Para ele, a democracia vigente no regime de informação é completamente corrompida, degradada. Para ilustrar, ele cita um evento primordial para a democracia, ou que pelo menos deveria ser, né? Que são as campanhas eleitorais. Han cita de exemplo as longuíssimos debates eleitorais entre o republicano Abraham Lincoln e o democrata Stephen Douglas ao longo de 1854, os quais tiveram duração de cerca de 7 horas. E ao longo dessas 7 horas, os debates tiveram uma enorme atenção e concentração do público ao longo das discussões e apresentaram discursos intelectuais com pontos de tensão sobre o futuro democrático da região. No entanto, o interesse político é contraposto pelo autor por meio dos debates televisivos, como por exemplo do Ronald Reagan e seus oponentes, realizados no auge da mediocracia e que transformaram-se em performances encurtadas e fragmentadas, encenadas para gerarem reações ardentes. Ou seja, os debates eleitorais, assim como várias outras discussões importantes, deixam de ser discursos argumentativos tomados por racionalidade e complexidade e passam a ser guerras de encenações midiáticas que conquistam emocionalmente o público massificado. O discurso se transforma em algo para entreter, para gerar comoção, sentimentos. Ou seja, tudo isso aqui é um show. Não tá tendo. Vai. Não. Dessa forma, Byung-Chul Han cita a consideração de Habermas sobre as mídias de massas, as quais defende serem as responsáveis pelo declínio da democracia pública e do pensamento raciocinante dos receptores, visto que a racionalidade requer tempo, né, pessoal? E o tempo é um elemento que a coação da acelerada comunicação priva a sociedade atual. Afinal, a gente não quer ver mais 7 horas de discurso político, né? A gente prefere 15 segundinhos ali de vídeo no TikTok, né? Só que isso acaba afastando todo o teor democrático e racional, antes presente na coletividade, mas que agora não se vê mais. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Beleza. Agora, analisando toda essa situação no ramo do direito, o que a gente vê? Bom, no Brasil, em 2022, dos 92 tribunais, 87 contam com a aplicação e implementação de algoritmos de inteligência artificial para auxiliar a prestação do serviço judicial. Tá, isso é bom ou é ruim? Bom, existem os otimistas e os pessimistas. Os otimistas pensam que a inteligência artificial no direito não só trará elementos disruptivos, mas será capaz de evitar erros de decisão, injustiças e corrupção, e o seu uso será realizado por todos, como ocorreu com o uso de computador, do celular, da impressora, etc. E todos viverão felizes para sempre com uma justiça menos preconceituosa, menos corrupta e menos atolada também de processo, por conta da automatização pelas inteligências artificiais. Já os pessimistas, além de decretarem o fim das profissões jurídicas, ou no mínimo a redução radical do mercado de trabalho para nós, meros estudantes de direito sonhadores com 13º,
aponta também para uma crise no exercício das profissões jurídicas moldadas pela força econômica, ou seja, os escritórios com maior poder econômico irão dominar o mercado, de forma que todos os advogados que almejam o sucesso terão de trabalhar para esses grandes monopólios, visto que, para os pessimistas, apenas os com muito dinheiro terão condições de se atualizarem, gerando uma disparidade ainda maior no campo jurídico. Temos no Brasil a Elis. Não essa. Essa Elis. Elis é um modelo de inteligência artificial desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco que realiza a triagem de processos de execução fiscal, que requer uma análise detalhada de várias informações. Enquanto o funcionário dedica horas para verificar os documentos do processo judicial, ainda que no processo eletrônico, a Elis faz isso em segundos. Dessa forma, os processos que antes demoravam em média 18 meses para serem concluídos por funcionários, hoje, com a Elis, levam em torno de 15 dias. Nesse ponto, a inteligência artificial ajudou a desafogar todo o sistema judicial que sempre demora muito a resolver os conflitos. Mas a gente traz uma reflexão depois de todo o discurso que a Xoxana nos falou, que parte também da nossa opinião em torno dessa análise, Quais são os limites desses usos? Quem que vai definir até quando é ético utilizar as IAs no mundo jurídico? Porque, convenhamos, os robôs podem até ser úteis para movimentar os processos e realizando decisões sobre matérias simples e repetitivas. Isso a gente concorda sim que deve ser utilizado para ajudar a gente, em todo esse sistema judicial. Só que eles não possuem uma capacidade de entender as questões extremamente complexas sobre justiça. E em decisões complexas, as inteligências artificiais não deveriam ser utilizadas com base na nossa opinião, Uma máquina possui engrenagens, processadores, fontes de energia. Mas com certeza não foi isso que Saramago quis dizer quando ele falou que dentro de nós há uma coisa que não tem nome. E essa coisa é justamente o que somos. E talvez isso explique melhor que muito discurso que poderíamos fazer aqui. Nós agradecemos a atenção de todos e ficamos por aqui. Obrigada!